Olá, sou o professor Eduardo Tonoca e esse é o Boletim de Economia do Setor Público. Nesse Boletim de Economia do Setor Público, nós vamos falar sobre a dívida bruta do governo geral. Estamos aqui com a aluna do quinto semestre, Isabela dos Santos. Tudo bem? Tudo bem, obrigada, professor. Como está a situação da dívida bruta do governo geral? Bom, a dívida bruta do governo geral, ela abrange o total de dívidas de responsabilidade do governo estadual, federal e municipal, junto com a dívida do setor privado, né? Incluindo a dívida mobiliária, a dívida do setor externo, entre outros pontos. A dívida ela vem crescendo constantemente, a situação é grave, conforme podemos mostrar no gráfico 1. O gráfico 1, podemos ver a evolução crescente da dívida em percentual em relação ao PIB desde 2010. Em 2010 nós tivemos uma queda e essa queda ela manteve estável até mais ou menos o primeiro semestre de 2014. Após isso a dívida voltou a crescer em relação como consequência do aumento da dívida mobiliária. É uma situação realmente preocupante e que pode afetar a forma como as agências de avaliação de risco olham para o país. Em relação aos indexadores, como se comporta a dívida no momento? Os indexadores com a maior participação é a taxa Selic, né, que corresponde a mais ou menos 50% do total. Vindo como segundo o pré-fixados, né, que tem cerca de 1/4 do total, e os títulos indexados por algum índice de inflação, que corresponde a mais ou menos 20% desse total. Fora os outros que têm pequenas participações, como taxa de referência, juros a longo prazo, taxa de câmbio. Em relação à taxa de juros especificamente, ela estaria influenciando mais a dívida interna ou a dívida externa? Conforme esperado, a taxa de juros implícita ela tem uma dinâmica bem parecida com a taxa Selic, né? Nos últimos anos a taxa da dívida interna ficou mais baixa do que a taxa da dívida externa, resultando também na Selic menor, quando a inflação menor também, mais baixa. E para encerrar, como está o perfil de vencimentos da dívida? Bom, professor, no próximo gráfico nós podemos mostrar que vemos que as datas dos vencimentos vem melhorando bastante em relação aos 12 meses de vencimento, né? Enquanto a participação da dívida acima de 24 meses, ela tem aumentando. Isso mesmo com o resultado da dívida subindo consideravelmente. Obrigado pelos esclarecimentos, Isabela. E para você que nos assiste, compartilhe e assine o nosso canal.